Então, gente, a gente vai começar aqui, tá? Eu não estou muito habituado a esse lance de live, não. Isso aqui é um estudo que a gente já faz na nossa igreja, já estamos, acho que sétimo, no sétimo encontro. E eu gostaria que você, com alguma dúvida, você colocasse ou nos comentários ou me mandasse uma mensagem para o meu WhatsApp, que a Sara está aqui do meu lado e qualquer dúvida ela vai estar aqui me passando, tá? As perguntas, dúvidas, colocações de vocês, tá bom? Beleza? Então a gente vai começar. Então nós estamos no Gênesis capítulo 5, a partir do verso 1, a gente vai começar a genealogia de Adão. A genealogia de Sete, quer dizer, nós já falamos sobre a genealogia de Caim, e eu vou tentar aqui fazer um panorama de tudo que a gente falou aqui até agora. E nós falamos sobre o capítulo 1, sobre a criação do mundo, como Deus criou o mundo. A partir do capítulo 2, nós temos a criação do homem e da mulher. O capítulo 3, nós temos a queda do homem no jardim. 4, nós temos o nascimento de Caim e Abel, e temos também o primeiro homicídio da Bíblia narrado. E nós abordamos vários aqui pontos de vista, abordamos várias maneiras de pensar aqui do texto. E o meu objetivo aqui não é fazer você concordar comigo em nenhum momento, mas que você tenha a sua própria opinião, que você, a partir de tudo que a gente for falar, você crie, você possa, orando, buscando em Deus, você possa achar a sua própria conclusão, tá bom, gente? Então, você vai os novos que estão aqui vão perceber que dentro desse estudo aqui, eu abordo muitos pontos de vista. Eu tento mostrar todos assim possíveis que eu conheço. Talvez tenha outros aí que eu não conheça. Então, eu vou tentar, na medida do possível, mostrar aqueles que eu conheço para poder a gente expandir o nosso pensamento. Beleza? Então a gente tem aqui a genealogia agora de Sete. Lembrando que quando nós falamos aqui do capítulo 4, nós começamos com a genealogia de Caim, e a genealogia de Caim ela é marcada principalmente pela propagação do pecado no mundo. Então você vai ver que uma das marcas da descendência de Caim é justamente essa generalização do pecado. E você vai ver que a partir dos descendentes de Caim, como nós falamos sobre Jabal, que foi os pais que habitam tenda e têm gados, nós falamos também da primeira questão da poligamia na Bíblia narrada, porque Lameque, ele é o primeiro a ter 2 mulheres, e isso não é um costume bíblico. De início, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e a partir de Lameque você vê Lameque tendo 2 esposas, então a gente tem a primeira poligamia narrada. Você tem Tubal-Caim, que vai ser o grande pai dos materiais cortantes e materiais para a guerra, ou seja, uma clara evidência que a Bíblia está mostrando que a partir desses homens aqui começou a haver a guerra. Você tem também Jubal, que ele vai ser o pai de todos que manuseiam harpa e órgão, ou seja, relacionado à questão do louvor, da adoração. E se nós entendemos que essa é uma genealogia dos filhos do pecado, então provavelmente isso não é uma adoração a Deus, isso vai ser uma adoração ou à carne, ou a demônios, ou a deuses falsos. Interprete como você achar melhor. Então nós temos essa propagação do pecado, nós temos aqui a Bíblia narrando a propagação do pecado. Uma coisa interessante que você tem que prestar bastante atenção, principalmente nesse início de Gênesis. Você vai perceber que se narra muito pouco sobre o mundo antigo. Até o capítulo 6 é o que nós chamamos de mundo antigo, mundo pré-diluviano, que se você pegar aqui as genealogias,
os homens que viviam 900 anos, você vai ter em média aí uns 2.000, 2.500 anos aí de humanidade, você tem muito pouco da humanidade ali narrado. Então, você vai perceber que Deus, ele faz questão na sua palavra de narrar acontecimentos específicos. Então, se Deus fez questão de narrar esses acontecimentos bem específicos, é porque eles têm algo a nos dizer muito importante. Então, um detalhe que eu sempre falo sobre esses 6 capítulos é que você olhe os detalhes com muita atenção do que a Bíblia está querendo nos mostrar. Porque a Bíblia, nesses detalhes, ela tem muito a nos dizer. Então, depois dessa descendência do pecado, você agora vai ter uma descendência que é a descendência de Sete. Qual é a primeira marca da descendência de Sete? É que você vai perceber que os descendentes de Sete, o texto vai dizer que a partir de Enos, o nome do Senhor começou a ser invocado novamente, ou seja, a partir da descendência de Sete, que é um filho de Adão depois que Abel morreu, você tem o quê? Você tem os descendentes de Sete como aquela geração que começou a buscar a face do Senhor. Então, dentro da descendência de Sete, você vai ter Enos, você vai ter Enoque, você vai ter Lameque, o pai de Noé, você vai ter Noé. Essa é a descendência de Sete. Eu citei aqui os mais famosos, os mais importantes. Mas esses homens são homens o quê? Que têm a característica de homens que buscavam o Senhor, homens que eram considerados justos nesse mundo de pecado. Então nós podemos também fazer um paralelo que a descendência de Sete é o que nós podemos dizer do povo de Deus daquela época. Você tem o povo de Deus logo depois que é Israel, que depois vai se manifestar na igreja, que somos nós hoje. Mas antes disso, você já percebe que há um povo de Deus, que é essa descendente. Então essa descendência. Então você tem 2 descendências aqui. A primeira, a de Caim, a do pecado, homens caídos, homens ímpios, homens que fazem guerra, homens que adoram a falsos deuses, homens que são corruptos, assassinos. E você tem agora a descendência de Sete, que são os homens que estão no, como se diz, redenção. Homens que estão invocando o nome do Senhor, que diante de todo esse caos mundial, eles são homens que estão buscando redenção. Estão buscando no Senhor o arrependimento, digamos assim. Essa é uma descendência muito importante, porque ela tem muito em paralelo com o que nós vivemos como povo de Deus hoje. Diferentemente de muitas correntes teológicas aí que falam, eu não sou da linha que eu separo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para mim, a Bíblia ela é uma coisa só. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que eu não, na minha visão de enxergar a Bíblia, eu não vejo tempo da lei e tempo da graça. E eu vou te explicar por que isso. Porque você vai perceber que a Bíblia, quando ela narra em Hebreus os homens da fé, ela vai dizer que Abel, ele não foi salvo pela lei, ele é salvo pela fé. Abraão é salvo pela fé. Davi é salvo pela fé. Você vai ver os profetas sendo salvos pela fé. Então, a própria Bíblia, o Novo Testamento, ele já narra que a graça de Cristo, o mistério que estava oculto, porque Efésios capítulo 1 vai dizer que o mistério que estava oculto nos foi revelado. Então, Paulo em nenhum momento está dizendo, olha, agora há uma nova salvação. Antes se salvava pela lei e agora se salva pela graça. Não. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que aquele mistério que era oculto, agora ele foi revelado. Ou seja, se é um mistério estava oculto, então ele sempre existiu. Hebreus vai também dizer a mesma coisa, que a cruz de Cristo ela existe desde a fundação do mundo. Ou seja, a graça, a salvação pela fé, ela já existe. Ela já estava atuante no mundo. Porém, eu entendo que qual é a diferença do Velho Testamento para o Novo? É que
esta salvação ela foi revelada no Novo Testamento, ou seja, no Velho Testamento você vai perceber que poucos homens alcançavam a revelação. E Lucas, se eu não me engano, capítulo 17, vai dizer que até os tempos de João Batista, o reino dos céus era alcançado pela violência, ou seja, os homens, eles, através da busca violenta deles, eles alcançavam a revelação de Deus. E agora, no Novo Testamento, ela foi manifestada para todos os homens. Ou seja, todos os homens agora, eles têm essa abertura. Compreende? Então, a minha diferença do velho para o novo é essa. Então, na minha opinião, aqui já no capítulo 5 de Gênesis, você já tem a manifestação da graça de Deus atuando, a salvação pela fé, a busca dos homens por Deus, os homens buscando arrependimento em Deus. E dentro dessa genealogia, nós vamos nos atentar praticamente, eu não vou ler o texto todo porque o texto é grande, a gente vai tomar muito tempo lendo, mas eu quero me atentar principalmente a Enoque e eu quero me atentar a Lameque, que é o pai de Noé. Por que Enoque? Enoque é uma figura importantíssima na Bíblia. É um homem que é muito pouco falado. Dentro do meu entendimento, ele tem muito a nos dizer com muito pouco. Há um livro que eles chamam o livro de Enoque, que dizem que é apócrifo. Se você tiver a oportunidade de ler, leia-o. Eu já li. Eu acho um livro muito bom. Eu tenho as minhas discordâncias nesse ponto e é um livro assim que fala muita coisa e muita coisa para mim faz sentido. Até porque essa questão do cânon foi muito mais, em certo sentido, uma própria imposição de um concílio de homens do que uma determinação de Deus. E, historicamente, os pais da igreja, Clemente, você tem ali os primeiros cristãos, eles fazem muito menção ao livro de Enoque, pastor de Hermes. Para eles era um livro muito importante para a igreja primitiva. Então, por razões que nós desconhecemos, ele foi excluído do cânon da Bíblia. Mas para mim é um livro muito importante e até por uma atribuição histórica de entendimento vale a pena você ler. Então, Enoque, qual é a grande, vamos dizer assim, importância para mim de Enoque? Que Enoque, ele vai ser o homem que não vai ver a morte, certo? Então ele é o homem que, por ele andar com Deus, Deus vai o arrebatar para si. E aí eu quero trazer o seguinte, que dentro desse contexto de Enoque, há posições que eles defendem o seguinte, que Enoque, ele representa, na verdade, o arrebatamento da igreja. Há uma corrente até teológica que eu estava lendo esses dias que ela defende muito isso, que Enoque ele vai representar o arrebatamento da igreja, ou seja, ele representa aquela igreja que, por andar com Deus, por buscar a face de Deus, ela vai ser tomada para si, não vai conhecer a morte. Então há pessoas que fazem esse paralelo com a igreja. E aí eles dizem que Israel é representado por Noé, que vai ser aqueles que vão ser arrebatados, que vão ser salvos através da dor. Quem é um cara que defende muito isso é o Pember, né? Naquele próprio livro, As Eras Mais Primitivas da Terra. Então, é um ponto de vista muito interessante para mim, e até a vida de Noé nos fala muito nesse sentido, que o texto vai dizer no verso 22, e Enoque andou com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 375 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Só para lembrar, tá, gente? Envie as perguntas aí nos comentários ou pelo meu WhatsApp, tá bom? Quem tiver com alguma dúvida até agora, pode enviar aí para mim, tá? Beleza?
Então, Noé, ele é esse personagem que, por andar com Deus, por estar na presença de Deus, Deus o toma para si. E uma coisa que eu tenho percebido nos dias de hoje, fazendo um paralelo com isso, que para mim faz muito sentido, é que nós temos uma geração que, por mais que seja uma geração corrompida, você pode me dizer assim, a igreja, ela está totalmente desvirtuada, você tem falsos profetas, você tem mercenários dentro da igreja, você tem uma igreja extremamente mergulhada em pecado, em certo sentido. Eu concordo com você. Porém, eu também percebo um movimento hoje na igreja, e eu tenho 31 anos, que eu nunca vi. Uma geração que tem se levantado para buscar a face de Deus. Eu tenho visto jovens no Brasil inteiro, eu tenho visto uma geração de jovens da qual eu nunca percebi, e eu falo também até por uma experiência da minha igreja, que a minha igreja tem vivido isso. Nós temos visto jovens que eles têm buscado a face de Deus intensamente. Intensamente. E é uma coisa assim, assustadora. Até porque esses dias eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja e ela fez um acampa dentro com umas meninas aqui da igreja. E aí levou as meninas para casa dela, garotas de 14, 13, 16 anos. E ela falou que uma coisa curiosa foi que elas estavam tudo no quarto, né, das filhas dela, lá, e ela falou assim, nossa, tá um silêncio aqui, o que essas garotas estão aprontando? E aí ela, como uma mãe, né, cuidadosa, foi lá no quarto olhar. Quando ela entrou no quarto, para surpresa dela, estavam as meninas lendo a Bíblia e debatendo sobre Bíblia. Eu confesso, na minha geração, eu nunca vi uma atitude dessa. Nós que fomos criados na igreja, eu, por exemplo, nós éramos de uma geração em que, assim, nós nos reuníamos para fazer qualquer coisa, menos isso. Outra experiência curiosa foi que a minha esposa um dia estava no bebedouro e tem 2 menininhos, um de 8 e um de 11, o Vinícius e o Daniel, e ela me contando que estavam conversando entre si. Aí eles, Daniel, vai lá para casa, você dorme lá, a gente fica lá, a gente brinca, a gente fica falando das coisas de Deus. Então é uma coisa muito interessante, porque eu nunca vi crianças com esse tipo de atitude, e eu estou vendo agora. Crianças que oram fervorosamente aqui, que buscam a face de Deus. Nós tivemos aí movimentos também no Brasil, muito fortes, como o Descende, de pessoas buscando a face de Deus. São pessoas perfeitas? Não, claro que não. Tem as suas falhas, tem os seus defeitos, mas eu tenho percebido um movimento de santidade, entendeu? Pelo menos de tentativa, que eu não via na geração passada. Eu até conversei uma vez com um professor do seminário, e ele falou assim, olha, Jonas, eu tenho muito medo dessa geração sentimental, emocionalista, que se levantou hoje, e que chora na igreja, e depois continua fazendo as mesmas coisas. Aí eu falei assim, bom, cara, eu acho que você deveria olhar isso de uma outra perspectiva. Por quê? Eu vivi num tempo, e eu explicando isso para ele, em que nem isso acontecia. Você tinha uma geração fria, que nem chorava, e fazia tudo que não prestava. Então hoje, pelo menos, você tem um movimento de pessoas que entram na igreja e ainda tem uma certa sensibilidade, entendeu? E uma certa consciência. Então eu tenho visto isso muito latente, essa conscientização. É claro que para mim isso é um processo. As pessoas acham que o derramamento do Espírito, vem uma bomba e do nada a santidade surge. Não, eu entendo que é um processo. Então o primeiro processo eu tenho percebido é isso. As pessoas abrindo os olhos delas, se arrependendo em certo sentido e começando a tentar buscar uma vida mais santa, uma vida mais de adoração. Uma coisa muito evidente no nosso tempo é essa adoração intensa que nós temos vivido. E nós tínhamos no passado uma geração que cantava por cantar. Uma coisa curiosa que eu percebi, isso depois de velho,
é que eu fui uma vez num evento de denominacional, e que estavam reunidos pastores e tal, e eles estavam cantando os famosos hinos do cantor cristão. E eu estava ouvindo aquelas letras fortíssimas, entendeu? De ir até a morte. E se você observar as letras do cantor cristão, elas são letras fortíssimas. Que até um certo nível eu parei de cantar, porque eu ouvi aquelas letras e eu falei assim, não, isso aqui é muita responsabilidade cantar isso aqui. Eu tenho um certo temor. Então, muita coisa que eu escuto cantar, se eu não vivo aquilo, eu prefiro calar a minha boca, porque é muita responsabilidade, principalmente aqueles hinos de certos irmãos que morreram pelo evangelho, ou foram torturados, ou sofreram algum tipo de perseguição. É muito complicado você entoar um hino daquele ali, sem um menor comprometimento com aquela letra. E um fenômeno curioso que eu percebi é o seguinte, que eu estava ouvindo aquelas letras impactantes, fortes do cantor cristão, e eu olhei à minha volta, a impressão que eu tinha é que as pessoas que estavam cantando aquilo estavam cantando por cantar. Elas não tinham o menor compromisso com aquilo que elas estavam cantando. Pior, elas não tinham a menor noção do que elas estavam cantando. Eu estava ouvindo aquilo e eu vendo aquilo, meu Deus, eles cantam algo que eles não têm a menor noção do que eles estão cantando. Eles cantam por tradição, eles não cantam por coração. Isso ficou muito evidente para mim. E eu tenho percebido hoje um movimento um pouco contrário, de uma geração que tem cantado mais por coração, que realmente ouve aquelas letras, ouve, porque a letra é palavra, ela é palavra cantada e, em certo sentido, busca se comprometer com aquilo que tem cantado. Então isso é uma observação que eu tenho feito. E o que isso tem a ver com Enoque? Que assim como Enoque buscou a face de Deus e foi arrebatado, eu tenho percebido que esse é um movimento, principalmente dos fins dos tempos, em que Deus está preparando a igreja. Para quê? Para o arrebatamento. Eu creio que os tempos do arrebatamento vai ser o tempo em que a igreja vai estar tão focada na presença de Deus, tão buscando a face de Deus a tal ponto em que Deus vai tomar ela para si. Eu creio muito nisso. Então, para mim, uma marca dos últimos dias, porque às vezes a gente só olha o lado pejorativo dos últimos dias, né? Quais são os sinais? Terremoto, explosão, guerra, bomba, tudo de ruim. Só que há um outro movimento também que é o positivo dos fins dos dias. Um deles que o próprio Jesus vai falar que, olha, nos últimos dias o evangelho vai ser pregado a toda a criatura, então virá o fim. Outro movimento é esse, em que você fizer um paralelo com a vida de Enoque, com a igreja, algo que você vai perceber é que a igreja, a última igreja, vai ser uma igreja marcada pela presença de Deus, por caminhar com Deus, por estar lado a lado com Deus, andando junto com Deus. Então, essa é para mim uma evidência principal dos últimos dias da igreja. Então vai ser uma igreja que, por mais que tudo esteja dando errado, por mais que tenha uma geração de pecado em volta, por mais que as coisas estejam indo de ladeira abaixo, ela vai estar num movimento contrário. Ela vai estar num movimento totalmente contrário do mundo, totalmente contrário o da geração. E isso aqui é o que Enoque, é o que a geração de Sete representa. Um movimento totalmente contrário. Contrário àquilo que está acontecendo no mundo, porque você tem uma outra geração fazendo guerras, adorando falsos deuses, infringindo as leis de Deus que foram determinadas e tudo indo de ladeira abaixo, mas você tem ali Enoque nadando contra a correnteza. E se você olhar a igreja hoje, principalmente essa igreja que eu narrei para você de busca, de querer algo novo, a principal marca dela é justamente nadar contra a maré. Eu não tenho nada contra, irmãos, aqueles que entenderam que a quarentena
ela é importante de fazer cultos online, entendeu? Eu acho que Deus tem uma medida para cada um e eu não estou aqui para julgar a posição de cada um. Eu mesmo, por amor à minha esposa, à minha filha, eu tomei essa posição. Se eu não tivesse a minha família, fosse só eu, sem problema nenhum. Estou aí na chuva para me molhar, não tenho problema com isso não. Eu entendo toda essa direção, mas uma coisa assim que em certo sentido me incomodou, não foi as pessoas aderirem à quarentena. Foi assim, a Igreja de Cristo, eu vi assim um movimento em que as pessoas nem tentaram achar outros meios, nem lutaram pelo menos. Então isso foi algo que me entristeceu bastante. Entendeu? O problema veio e todo mundo correu. Todo mundo, não. Bota culto online, fecha a igreja e tal. Eu acho que nós devemos seguir as recomendações. Eu acho que nós devemos ser prudentes. Não estou falando aqui para nós não sermos prudentes. Vamos abrir a igreja e encher a igreja. Porém, eu acho que até houve igrejas que fizeram esse movimento. A Igreja Batista Atitude do Valandro Júnior. O Valandro Júnior ele colocou o culto online em última instância, quando ele viu que não havia outra maneira. Ele tentou vários jeitos, ele tentou fazer vários cultos para diminuir o número de pessoas, tentou procurar todas as recomendações de cuidados, de máscara, tudo isso. Ele tentou todos os meios. Quando não era possível, ele optou por isso, até porque o camarada tem uma igreja de 10 mil membros, então é complicado para ele. Mas houve uma tentativa, pelo menos. Eu acho isso louvável. Eu acho que isso mostra, assim, pelo menos aquele espírito de que não, a igreja é importante para nós, estarmos aqui juntos é importante. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ser passada. Eu creio até que depois dessa quarentena, muitos cristãos talvez vão valorizar muito mais os cultos e as igrejas, porque eu estava vendo muito também uma desvalorização do culto presencial. As pessoas estavam achando que não, nós não precisamos estar reunidos, não precisamos estar em comunhão, e hoje as pessoas estão sentindo faltas. Então eu entendo também que essa quarentena vai ser boa também para o povo de Deus nesse sentido, que as pessoas vão começar a valorizar um pouco mais a igreja, essa comunhão dos santos, que é tão importante, que a Bíblia ela enfatiza tanto. Então eu percebo que é uma geração marcada por buscar a presença de Deus, que vai buscar a presença de Deus com intensidade, com muito afinco. Essa, para mim, vai ser uma marca do fim dos dias e uma marca de uma igreja. É claro que dentro da igreja, nós sempre vamos ter a verdadeira igreja e a falsa igreja. E parece que elas coabitam juntas, entendeu? É a mesma coisa quando você tem a questão de Abraão com Ismael e Isaac. Você tem o filho da escrava e o filho da livre. E eles estão ali na mesma tenda. Mas um é o filho legítimo e o outro não é. Um é filho da promessa, o outro é filho bastardo. Então a gente sempre vai ter essa habitação das duas igrejas andando junto, certo? É uma coisa curiosa. Então existe a falsa igreja. O que é a falsa igreja? É aquela igreja que ela veste a carapuça de ovelha, ela veste essa roupagem, mas ela de fato ela não é. E você tem a verdadeira igreja, a igreja de Cristo realmente, que essa está começando a emergir. Então você tem o sistema religioso, eu não estou falando aqui de sistema religioso, gente. Sistema religioso, o que é um sistema religioso? É essas instituições que nós colocamos, que os homens criaram, isso aí são coisas de homens. A igreja de Cristo, ela não é isso. A igreja de Cristo ela é uma instituição espiritual, ela é um corpo místico, na minha opinião. Ela é algo que transcende a instituição, ela está muito acima de uma religião, ela é a mensagem de salvação. Então, para mim, é uma coisa muito diferente. Então, Enoque ele vai representar isso.
essa característica. Beleza? Então, é importante você entender isso, essa posição. Bom, eu fiz esse paralelo dessa geração. Eu sempre, nos meus estudos, eu tento trazer os acontecimentos bíblicos e tentar aplicar eles nos dias de hoje. A gente tentar fazer um paralelo, a gente tentar, através da Bíblia, a gente enxergar o nosso tempo, como que Deus age, como que é as promessas de Deus acontecendo sobre nós. Então, essa é uma tentativa nossa. Então, eu fiz isso através de Enoque. E aí nós vamos continuar o texto, no verso 25. E Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Metusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Eu estou usando a versão King James, tá, gente? Por isso que o meu está Metusalém. Mas há outras versões que está Matusalém, mas é o mesmo indivíduo. E Lameque viveu 582 anos e gerou um filho. E ele chamou o seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, aqui agora a gente tem o pai de Noé. Você vai perceber uma coisa, que provavelmente naquele tempo a palavra de maldição sobre a terra do Senhor já havia ali. Havia uma palavra de Deus sobre os homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver que Lameque, quando ele fala de Noé, ele já vai apontar que Noé ele é um filho da promessa. Então ele não está dizendo que Noé é um homem comum. Ele já está mostrando que Noé há uma promessa. E qual é a promessa? Que este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e labor de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, Lameque ele já entende que a terra foi amaldiçoada. Ele já entende que há uma maldição sobre a terra. E ele está dizendo que a partir de Noé vai haver uma redenção dessa maldição. A partir de Noé vai haver um refrigério. Então, Noé, ele marca como filho da promessa. Ora, se Lameque já entende que Noé é o filho da promessa, então é porque a promessa de destruição já existia. Havia já, e nós não temos acesso a isso, é por isso que eu quero te dizer que o mundo antigo é algo assim, que talvez havia uma palavra de Deus já naquela época, talvez fosse transmissão oral, talvez já existisse alguma escrita, não sei, ninguém sabe, pode afirmar. Ah, não, era transmissão oral, não sabemos. O que nós sabemos é que, através da dedução aqui, nós percebemos que já havia uma palavra de Deus aqui sobre os homens, e essa geração marcada pela redenção, marcado pela busca no Senhor, eles tinham consciência disso. Eles já sabiam que Deus iria julgar os homens e que Deus já tinha amaldiçoado a terra. Então, provavelmente, essa palavra ela já existia sobre os homens. E aí uma dedução minha, com certeza, os homens daquele tempo, eles já pregavam ali a palavra de Deus. Com certeza eles já alertavam a humanidade do risco que ela corria de infringir as normas de Deus, de estar em contraste com aquilo que Deus tinha determinado. Então Noé, ele marca isso. Ele é essa marca do filho da promessa. Então a gente vai perceber que a ideia de uma ira vindoura. Como? Ah, tá. Noé veio da geração de Sete. Ele veio da descendência, não da geração. A geração de Noé não é a de Sete. Porque geração é o quê? O que é uma geração? Nós somos dessa geração. Jesus era da geração dele. Questão geracional é de tempo. Entendeu?
Agora, ele é da descendência, ou seja, ele veio da genealogia de Sete. Deu para entender direitinho essa diferença aí? Então, ele não é da geração, ele é da descendência. E, como eu estava dizendo aqui, provavelmente os homens daquele tempo eles já alertavam aquela geração sobre uma provável destruição. E como nós temos aqui 2000 e tantos anos, não sabemos quanto tempo isso durou, você vai perceber uma coisa interessante, que Lameque, Enos, todos eles geraram filhos e filhas, todos. Então a descendência de Sete, ela não era pequena no mundo, ela não era. Provavelmente a geração deles era grande, não era tão pequena. Só que você vai ver que só Noé e a família dele vão se salvar. Por quê? Porque talvez, conforme os anos foram passando, a palavra de Deus foi sendo colocada em descrédito. As pessoas foram deixando de acreditar dessa ira vindoura. E a Bíblia vai dizer que Noé, durante o tempo todo que ele construiu a arca e viveu antes do dilúvio, ele pregou para aquela geração incrédula e ninguém acreditou. Só que a geração de Sete ela era grande também. A geração do povo de Deus aqui não era pequena, porque todos os homens que foram nascendo, eles foram gerando filhos e filhas. Então você chega no final e você só tem Noé e a família dele. Provavelmente a resposta é que todos foram desacreditando das promessas de Deus. O próprio povo de Deus foi deixando de acreditar na própria promessa que Deus tinha dado um dia. E olhando para os dias de hoje não é diferente. Você tem 2000 anos que Jesus prometeu que voltaria, arrebataria a sua igreja, e o que mais nós vemos no tempo de hoje é principalmente um descrédito sobre isso. Quanto mais o tempo passa, menos as pessoas acreditam na palavra de Deus e nas promessas que Deus fez. E você vai vendo esse grupo cada vez mais diminuindo. Você vai ver isso, você vai ver até esse movimento na própria igreja cristã. Você vai ver movimentos como os próprios liberais, liberalismo teológico, o próprio evangelho social, que tira a ênfase no fim dos dias e começa a colocar a ênfase simplesmente nos tempos de hoje. Há também movimentos que indiretamente também fazem isso. Prosperidade é um. Você vai ver nos púlpitos um esvaziamento da pregação dos fins dos dias total. Você tem pessoas pregando sobre prosperidade, sobre ajudar o próximo, sobre como você viver bem, como você ser feliz, como Jesus pode te fazer feliz, uma série de coisas. E você está vendo cada vez mais o quê? Um esvaziamento da pregação do juízo final. Menos pastores pregam que, olha, um dia Jesus vai vir, a ira de Deus vai vir sobre a terra e Deus vai julgar os homens aqui. Quanto mais o tempo passa, menos isso aparece nos púlpitos da nossa igreja. Então, o que mais a gente vê é isso. Uma característica que a gente vê, e eu até um dia preguei sobre isso na igreja, que se você olhar em Mateus capítulo 3, naquele discurso de João Batista, o que João Batista vai chamar os fariseus? De raça de víboras. Quem lhes ensinou ao quê? Fugir da ira vindoura. O que João Batista está querendo dizer? João Batista está querendo dizer com isso que os fariseus eles não estavam mais pregando sobre arrependimento. Eles não estavam mais pregando sobre a ira de Deus. Eles provavelmente estavam pregando sobre uma vida confortável aqui na terra. Que você precisa seguir as leis de Deus para você viver bem aqui no mundo. Que você precisa seguir aquilo que Deus está falando para você ter algo confortável aqui no mundo. E você vai perceber isso, porque senão João Batista não falaria isso. Quem lhes ensinou a fugir o quê? Da ira vindoura. Ou seja, se João Batista está dizendo isso para os fariseus, é porque eles conheciam a ira vindoura. Ele está falando assim, olha, vocês estão fugindo da ira de Deus. A ira de Deus vai vir.
Quem ensinou vocês? E Jesus também vai dizer o seguinte sobre os fariseus, que os fariseus, uma característica deles era o quê? Que eles não entravam no reino dos céus e também impediam que os outros entrassem. Essa é uma característica deles, principal também. Ou seja, eles não pregavam sobre a ira vindoura, eles não acreditavam mais numa ira vindoura e também não ensinavam mais ao povo. Então o povo vivia como se nada estivesse acontecendo, como se não houvesse um julgamento futuro. E você provavelmente vai perceber isso na geração de Noé, porque você chega na geração de Noé e só tem ele. Aquela descendência toda de Sete, ela não crê mais na promessa de Deus. Não há mais esperança vindoura. Talvez no início muitos permaneceram, mas conforme foram passando os anos, os séculos, a palavra de Deus foi caindo no descrédito, que é o que nós estamos vendo. É um fenômeno que assim, ele é muito parecido com o nosso hoje. Por isso que eu disse que os dias de Noé, esses 6 capítulos de Gênesis, eles são textos assim, que são muito importantes para nós entendermos um pouco nossos tempos. Porque a própria palavra de Deus em Mateus vai dizer o quê? Que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento e veio sobre eles repentina destruição. Então, na minha opinião, quando a Bíblia fala como nos dias de Noé, ela não só está querendo dizer aquilo superficialmente, ela está querendo trazer algo mais profundo, que realmente a característica, o quadro, o cenário mundial vai ser parecido com esse. E você vai ver até isso, e talvez eu não fale nesse estudo, fale no próximo, que uma das características dos tempos de Noé é a multiplicação dos homens. Os homens vão se multiplicar na terra. Ou seja, nos tempos de Noé, os homens eram muito numerosos. E qual é uma evidência que nós vemos no tempo de hoje? Que os homens são muito numerosos. A violência exacerbada é uma característica também que nós estamos vendo no nosso tempo. Então, nós estamos vendo muitas semelhanças com o tempo de Noé. E outra semelhança que eu quero trazer é justamente essa. O descrédito das promessas de Deus, o descrédito sobre a palavra de Deus, o descrédito sobre o juízo vindouro, e você tem movimentos realmente reais dentro da igreja que estão colocando isso de lado. É uma coisa muito triste, mas é uma coisa que eu tenho percebido. Dificilmente você vê um pregador falando sobre juízo final. Dificilmente hoje você vai ver. Você vê pessoas falando sobre vários assuntos, mas sobre juízo final nós temos visto muito pouco mesmo. Então essa para mim tem sido a maior evidência, que é o que reflete a geração de Noé. Ah, tá. O pastor João perguntou se o livro de Enoque está incluído nos livros apócrifos da Bíblia Católica. Não, ele não está. O livro de Enoque você consegue, e ele perguntou onde você encontra. Vocês conseguem, gente, em PDF na internet. É fácil de achar. Ou você compra pela Saraiva. Eu li ele pela internet. É muito fácil de encontrar. Ele não entra no cânon dos deuterocanônicos da Igreja Católica. Você tem Judite, Macabeus, né? Tobias, Sabedoria, mas o livro de Enoque ele não está inserido no cânon da Igreja Católica. Ele é um livro totalmente à parte, ele foi excluído do cânon da Igreja Católica. Até por ele ser um livro também muito apocalíptico. O que eu quero dizer com isso? Ele é um livro que ele narra muito a questão dos fim dos dias também. Ele vai falar muito da questão dos nefilins, que é um problema, é um outro problema. Por quê? Porque Enoque vai dizer que os nefilins são os anjos caídos, que tiveram relações sexuais com as mulheres. A visão católica, ela tem como base teológica o Agostinho, a visão agostiniana. E para Agostinho, os filhos dos homens, que narra no capítulo 6, não são anjos. É a descendência de Sete. Por isso que foi a primeira coisa que eles cortaram o livro de
de Enoque, porque o nível de Enoque contradiz a teoria de Agostinho. Agostinho vai dizer que a descendência dos filhos de Deus é a descendência de Sete, que eles eram chamados de filhos de Deus por serem uma descendência santa. E aí, Agostinho vai dizer que por isso que vem a destruição do mundo, porque os filhos de Deus se corromperam também. E aí você não tem mais santos no mundo, você só tem Noé. Por isso que vai vir destruição, pela ausência do justo. Assim pensa Agostinho. O livro de Enoque já vai dizer outra coisa, ele vai dizer que, na verdade, os filhos de Deus são os anjos, que eles se corromperam e tiveram relações sexuais com as mulheres e nasceram híbridos, que são os famosos nefilins, que em hebraico são homens da terra. Homens da terra, traduzidos por gigantes. Beleza? É por isso que não está lá. Mais alguma pergunta? Olha, fé e pensamento positivo, como eu posso te definir isso? Eu entendo o seguinte, que para mim, a definição mais simples da diferença entre fé e pensamento positivo é a seguinte, que pensamento positivo parte de nós. A fé vem de Deus transmitida a nós. Para mim, é a diferença ímpar. Nenhum dos homens da Bíblia creu porque simplesmente creu. A fé foi gerada através da própria palavra de Deus neles. Ou seja, é o próprio Deus que transmite a fé no homem, que ele gera fé no homem. E a confissão positiva, a fé positiva não é isso, na minha opinião. E para mim, como que você vai conseguir saber a diferença isso na prática? Para mim, pelos frutos. Por quê? A fé, ela gera uma transformação em nós. A fé, ela gera frutos de arrependimento em nós. A fé positiva, não. A confissão positiva, ela não vai gerar isso. A pessoa, ela vai, durante um tempo, até defender aquela posição, ela vai até permanecer, mas você vai ver, geralmente, uma vida de altos e baixos. Você não vai ver uma constância, entendeu? Na primeira tribulação, como diz até a própria passagem de Mateus capítulo 7, a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, quando viu o vento e a tempestade, quando viu o tempo de tribulação, a fé positiva é a primeira a cair. O camarada que ele tem uma crença baseado simplesmente numa pseudo-crença, não na fé gerada pelo Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir permanecer numa perseguição, num tempo de tribulação que nós estamos vivendo. Provavelmente ele vai se apostatar. Ele não vai conseguir permanecer. Para mim, essa é a melhor maneira de você descobrir na prática. Porque não tem como você entrar dentro da pessoa. Então, fé positiva e a fé verdadeira, assim, ela é subjetiva, em certo ponto. Não é substancial, mas conforme o tempo vai passando na prática da vida da pessoa, a gente vai vendo com certeza a diferença das duas na vida da pessoa. Deu para entender? Alguma outra pergunta? Enoque é um personagem citado pouquíssimo na Bíblia. Como se explica isto? Bom, primeiro, Enoque ele é pouquíssimo citado, mas as citações dele são praticamente as mais importantes, porque ele sempre é citado como um personagem assim marcante no quesito de caminhar com Deus. Praticamente ele é o único homem na história que anda com Deus e é arrebatado por Deus, por andar na presença de Deus. Como que você consegue confirmar que o livro é verídico? Se nós formos olhar nessa perspectiva, a Bíblia inteira você crê nela por fé, certo? Se você perguntar assim, existe texto original da Bíblia? Não existe. O texto mais antigo que você vai ter é o Alexandrino, que data do 3º século. Você não tem uma cópia da carta de Paulo escrita pelo punho de Paulo. Então, como que você sabe que é de Paulo? Como que você sabe que Moisés escreveu os textos?
Então, praticamente, a Bíblia é um livro por fé. Há tentativas arqueológicas de todos os tipos de tentar confirmar a veracidade da Bíblia, porém, a grande verdade é que ela é um livro por fé. E como que eu atribuo o livro de Enoque essa importância? Porque quando você lê o livro de Enoque, ele praticamente descreve os dias de hoje. Ele narra muita coisa que vai acontecer. Então, assim, é um livro muito esclarecedor. Então, como que um cara que escreveu um livro... Porque o primeiro escrito de Enoque, acho que ele foi encontrado no 4º século, 3º, tem um que data do 8º século, eu não sei te informar bem a precisão. Como que um cara que escreveu algo há 1.600 anos atrás, ele conseguiu acertar com tanta precisão? Então, uma das coisas que elas dão legitimidade à palavra de Deus é o cumprimento da promessa. Como que uma promessa ela pode ser dita verdadeira? Quando ela se cumpre. É que nem dentro da igreja. Como que a Bíblia diz, como que em Coríntios Paulo nos orienta dentro da igreja para a gente discernir uma profecia? Aí Paulo vai chegar, olha, como que vocês discernem uma profecia? Uma pessoa chega lá na igreja e começa a falar, eis que te digo que Deus falou não sei o que lá. Paulo vai falar, olha, julguem vocês a profecia. Como que a gente vai julgar? Bom, se ela se cumprir, é verdade. Se ela não se cumprir, ele é falso profeta. Simples assim. Se ela não se cumprir, ele é um falso profeta. Eu sei, gente, que em certo sentido se torna um pouco difícil, mas assim, eu não posso ficar criando coisas mirabolantes que não existem. A verdade que a gente trabalha é essa. Isso aqui é um livro de fé. Você tem que crer. Qual é a evidência que Deus criou o mundo no início? É fé. É a mesma coisa a questão quando a gente debate com um ateu que ele vem... a questão da evolução. Eu vou falar para o ateu, olha, você crê na evolução por fé. Por quê? Ninguém estava lá no início para ver. É a palavra da Bíblia contra a palavra do cético. Mas ele é uma teoria, eu sou uma teoria. Aí vai valer da fé. Ele crê naquilo, eu creio nisso. Tá entendendo? Agora, o que acontece com o cristão, na minha opinião particular? Por que a fé se manifesta? Primeiro, porque a fé não vem de um pensamento positivo, ou seja, eu não me convenci dessa palavra, foi o Espírito Santo em mim que me convenceu dela. Então, quem é o meu árbitro aqui para eu julgar se ela é verídica ou não? O Espírito que habita dentro de mim, que já me deu sinais claros e evidentes na minha vida de que ele é real, de que ele é verdadeiro, que ele está presente entre nós, ele tem cuidado de mim através da provisão dele, através de milagres que têm se manifestado na igreja, através de experiências com ele, através de experiências com a palavra. Então, tudo isso aí dá credibilidade à palavra na minha vida. Mas é uma questão de fé, tanto para qualquer pessoa que pega a palavra de Deus. Amém? Mais alguma pergunta? Deu para esclarecer aí, pastor? Juízo final, vinda de Cristo deveria ser um assunto de interesse de todo cristão, mas vivemos em um tempo em que as pessoas sentem medo de falar do assunto. Com certeza, Lucas. A questão do juízo final está saindo do púlpito, é uma principal evidência do descrédito na promessa de Deus. Por quê? Porque uma das grandes promessas de Deus é justamente que ele vai julgar os homens e que vai vir uma ira vindoura dele. Então, a ira de Deus, ela vai vir sobre a terra. Então, quando os homens, eles param de enfatizar isso, é porque provavelmente eles já não estão mais acreditando nessa verdade. É que provavelmente eles estão começando a duvidar. Então, a dúvida que leva ao descrédito. Beleza? A Daniele falou, Jonatas, meu marido quer saber com quem Caim casou. Bom, vou te responder a várias teorias sobre isso. Vou tentar te apresentar algumas. A primeira, que provavelmente, quando o texto de Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, fala que Deus criou o homem, macho e fêmea,
macho e fêmea os criou e falou, sede fecundos e multiplicai-vos. Aí vem o capítulo 2, ele narrando a história de Adão e Eva. Provavelmente quando Adão e Eva foram criados, já existia homens e mulheres no mundo. E Adão e Eva, eles são narrados como os representantes da humanidade. Eu não estou te afirmando isso, eu estou te apresentando a primeira teoria, a primeira hipótese, tá legal? Então, essa é a primeira hipótese, que já haviam homens e mulheres e ele era o representante, Adão e Eva eram representantes da humanidade. E por eles terem pecados, o pecado contaminou todos os homens à volta. Jonatas, isso tem respaldo bíblico? Em certo sentido tem. Por quê? Porque a mesma coisa vai acontecer com Jesus. Como Adão era o representante, por causa do pecado dele, todos os homens foram condenados, a mesma coisa foi Jesus. Pela obediência de Jesus, todos os homens na cruz foram o quê? Redimidos. Então um homem conseguiu redimir a humanidade inteira. Mas ele não estava só, ele era sozinho no mundo, não. Tinham várias pessoas já no mundo. Como que ele conseguiu remediar toda a humanidade ali na cruz? Um ato só. Porque ele era o representante. E assim se dá com Adão. Essa é a primeira teoria. Nós vamos ter a segunda teoria, que depois que Caim, quando Caim e Abel nasceram, provavelmente Adão e Eva tiveram filhos e filhas ali. Então você já havia filhos e filhas de Adão e Eva ali, e ele provavelmente, como você tinha um tempo ali que os homens viviam muitos anos, então você tem ali, depois que Adão viveu 150 anos, houve a queda, e aí ele gerou Caim e Abel. Você não sabe se já havia 300 anos, porque, gente, vocês não podem olhar esse tempo como o nosso. Você está falando de uma época em que os homens viviam 900 anos. Então, o que isso quer dizer? Que Adão, vivendo 900 anos, ele poderia gerar aí 300 filhos. Sabe-se lá quantos filhos Adão e Eva poderiam gerar. E esses filhos deles poderiam gerar tantos e tantos e tantos, que quando houve o primeiro homicídio, poderia já ter havido já cidades já criadas por eles. E as descendências já serem até separadas. Isso também é uma possibilidade. Beleza, gente? Então, há essas duas teorias que eu conheço. Qual é a verdade? Não sabemos. A Bíblia não nos revela. Então, assim, nós estamos assim no campo das probabilidades. Então, tudo é possível. Pode ter sido, pode não ter sido. Então, fica a critério de você aí e da imaginação, tá bom, gente? De vocês irem ir aí pensando aí como é que era. Vamos tentar ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Olha, Tayane, eu não vou te responder essa pergunta pelo sentido de quê? Que isso é um campo da probabilidade. É a mesma coisa que nós entrarmos aqui no debate de que, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, eles estariam perfeitos? Não sei, não aconteceu. Não tem como eu te responder uma coisa que não aconteceu. Você entendeu? Porque como que eu vou te explicar a Bíblia a partir de algo que não aconteceu? Não aconteceu. O que aconteceu foi que o homem e a mulher caíram e a condenação veio sobre os dois. Então, assim, é um debate que a gente vai cair no mesmo problema dos pais da igreja, que vão ficar no... E se tivesse acontecido? E se não tivesse acontecido? E se tivesse comido? E se não tivesse... A questão é que comeu. A questão é que aconteceu. E aí, como explica? Quais são os fatos? Então, assim, a ideia do nosso estudo não é a gente conjecturar, é a gente trabalhar com os fatos. O que aconteceu? Então, o que aconteceu foi que o homem, a mulher, comeram por influência da serpente, que é o diabo. É tanto que a maior culpada disso tudo, tem pessoas que falam assim, culpam o diabo por tudo, coitado do diabo, o diabo não é culpado de tudo. Sim, o diabo tem culpa de tudo. A culpa é dele. Biblicamente, a culpa é de quem de todo esse problema? Do diabo. A culpa é do diabo.
Quem enganou todo mundo aqui foi o diabo, então a culpa toda é dele. Ele é o maior culpado de todos. Isso não quer dizer que nós também não somos culpados. Temos culpa de termos nos deixado levar, mas a culpa é dele. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que o quê? A maior condenação é sobre ele. E sobre quem? Os anjos dele. Por isso que a maior condenação é sobre eles. Só que nós também recebemos a nossa condenação. Entendeu? Só que por nós termos sido enganados, a nossa sentença ela é menor em certo sentido. E ainda há a condição para o arrependimento, coisa que para o diabo não há. Por quê? Porque o diabo em nenhum momento ele foi enganado. Muita gente pergunta assim, por que o diabo não teve chance como nós estamos tendo? Resposta é simples, o diabo ele não se corrompeu porque ele foi enganado. Adão e Eva foram enganados. O diabo não, ele se rebelou porque ele queria. Ele fez plenamente consciente, 100% consciente do mal que ele estava planejando. Ele não tinha nenhum pingo de remorso. Ele queria fazer aquilo. Era a intenção do coração dele. Entendeu? Essa é uma diferença assim, muito importante para a gente entender entre o diabo e nós. Nós estamos sobre o engano. Nós somos culpados a partir do engano. O diabo não. Ele é consciente. Ele não tem um engano sobre ele. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está em rebeldia porque ele quer estar. É o desejo do coração dele. Beleza? Tem outra pergunta. Tá. Isaías profetizou a vinda do Messias. Sim. Ele não viu se cumprir. As pessoas da sua geração também não. Ou seja, por que aquelas pessoas não viram a profecia de Isaías se cumprir e então morre como um falso profeta, sendo que ela se cumpre anos depois? Não, porque eles não viram se cumprir, mas ela se cumpriu muito à frente. Então ele não morre. Ele pode, talvez no tempo dele, ele pode ter sido até em certo sentido taxado como falso profeta. Só que o que acontece? Houve outras profecias que Isaías emitiu que elas se aconteceram no tempo dele. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Deus ele dá sinais. Entendeu? Ele dá sinais. A mesma coisa com Jesus. Se Jesus não tivesse os sinais, provavelmente ninguém acreditaria nele. Os sinais eles vêm. Então, um profeta verdadeiro, um homem realmente que está debaixo da batuta do Espírito, digamos assim, ele vai dar sinais disso. Há evidências na vida dele, entendeu? Sinais e prodígios vão preceder ele. Em certo ponto, essas evidências elas vão começar a surgir, entendeu? Então, Isaías, houve várias profecias deles que se cumpriram para aquela época. Então, as pessoas elas viram. É tanto que quando Isaías morre, eles colocam os textos de Isaías como realmente sendo inspirados, entendeu? Os judeus da época, porque o Velho Testamento ele não é uma compilação da Igreja Católica. Quando Jesus veio, os textos antigos do Velho Testamento eles já eram meio que definidos já pelos judeus. Os judeus já entendiam que não, isso aqui era a palavra de Deus. Já existiam os textos de Isaías, dos profetas, eles já entendiam que era a palavra de Deus. Entendeu? E qual era a maior evidência? Os sinais. Os sinais são a marca, entendeu? É tanto que a igreja, na minha opinião, ela não pode viver em busca de sinais. O que eu quero dizer com isso? A igreja ela não pode ficar em busca de curas, manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Ela não pode viver disso, como alguns movimentos tendem a cair para esse lado. Não, o culto tem que ter manifestações, pessoas caindo, aquelas coisas mirabolantes. Mas os sinais, eles perseguem os escolhidos, ou seja, vai haver sinais. É natural, é uma coisa que gera naturalmente daqueles que estão caminhando com Deus, buscando a face deles. Vai haver sinais o tempo todo, entendeu? Um camarada que caminha com Deus, ele vai manifestar sinais. Ele vai trazer palavras de conhecimento, ele vai manifestar virtude, vamos dizer assim. Como o próprio Jesus, quando a mulher de fluxo de sangue toca nele, o que ele fala? Olha, alguém tocou em mim. E os discípulos, olha, tem muita gente aqui. E ele vai falar assim, não, mas de mim saiu virtude. Ou seja, o Filho de Deus, ele exala a virtude, manifesta a virtude. Isso é algo que vai
consequentemente acontecer na vida de um profeta verdadeiro, de um cristão. Tá bom? Deu para entender? Mais alguma pergunta? Beleza, gente. Eu não vou entrar no capítulo 6 porque eu vou deixar para o próximo estudo, tá? Porque o capítulo 6 tem muita coisa para falar e eu vou dar uma segurada aí para poder a gente deixar essa parte aí para o capítulo 6. O Lucas tem uma pergunta. Por que a igreja não segue o calendário de festa que Deus colocou para o seu povo? Lucas, a gente tem que entender uma coisa simples. Primeiro, a questão das ordenanças de Deus, elas são apontamento para algo vindouro. O que eu quero dizer com isso? Isso principalmente para o sábado. Um dia alguém me perguntou assim, Jonatas, por que nós não guardamos o sábado? E a minha resposta foi muito simples. Eu falei assim, é claro que eu guardo o sábado. Quem disse que eu não guardo o sábado? E eu dei a mesma resposta que Jesus deu no tempo dele. Olha, o meu sábado é hoje. Amanhã vai ser o meu sábado. Segunda-feira vai ser o meu sábado. Terça vai ser o meu sábado. Por quê? Porque o sábado ele representa o quê? O dia do Senhor. Então todo dia para mim é o dia do Senhor. Então o que as festas na minha concepção elas representavam? Primeiro, elas tinham a ideia de quê? De lembrar o povo das promessas de Deus e daquilo que Deus tinha feito no meio do povo. Pentecoste, a questão que Deus tirou o povo ali do meio do Egito, tudo isso era a primeira coisa. E o segundo, ela tinha a conotação de comunhão. A ideia das festas era o quê? Uma ideia de comunhão, certo? Então, você vai perceber que um dos movimentos judaicos foi justamente eles perderem esse espírito da lei, de entenderem o sentido e transformar tudo num ritual. Então, as festas judaicas como ritual, para mim, é sacrifício de tolos. Não, nós temos que cumprir os rituais judaicos. Não. Mas agora, se nós entendemos que as festas judaicas elas podem ser guardadas para nós, através disso, manifestarmos comunhão, manifestarmos unidade, é super válido nós fazermos, entendeu? Mas para mim, nesse sentido, você entendendo esse espírito, você não levando numa questão ritualística. Esse é um grande problema dos movimentos, às vezes, judaizantes, que eles ritualizam a questão judaica. Eu não tenho nenhum problema do cara levar um shofar para a igreja, estrela de Davi, Menoná, colocar artefatos judaicos, contanto que aquilo ali use para quê? Como um ato profético, um simbolismo da fé, não como um ritual, como às vezes alguns têm levado para esse caminho, entendeu? A questão ritualística, o próprio Jesus condena. Entendeu? Não sei se eu consegui ser claro aqui nesse ponto. Mas quando você usa isso como um mecanismo de fé, eu acho super válido, comunhão. Então, para mim, as festas judaicas, ela tem a maior conotação essa, a comunhão entre os santos, entendeu? Deu para entender? E qual a pergunta? Tá. Eric, vou deixar essa sua pergunta para o próximo estudo, por quê? Porque se eu falar agora, praticamente a gente vai entrar no capítulo 6. Por quê? Porque os dias de Noé, no capítulo 6, eu vou narrar totalmente como eram os dias de Noé. E aí, a partir desse estudo do capítulo 6 dos dias de Noé, você vai entender direitinho porque Jesus fala que os nossos dias, que nós entendemos que ao fim dos dias seriam como os dias de Noé. E aí tem muita coisa para falar. Se eu entrar agora, a gente vai até 10 horas da noite, beleza? Por isso que eu não vou entrar. Mas eu vou responder tua pergunta no próximo, valeu? A Jussara tá falando que viu um cara na internet falando sobre a Terra ser plana e que tem respaldo bíblico sobre isso. O que você acha disso? Olha, é um tema polêmico, estranho, complicado e que eu não quero entrar. Porque vai dar muito pano para manga. A minha resposta é que eu não sei. A Terra é um globo, é o que a ciência diz. Há fotos que a Terra é um globo? Não temos também. É tudo Photoshop da NASA. Isso é um fato, gente. Não há.
Ah, mas o homem foi à Lua. Beleza, em 1960, e quando que ele foi de novo? Então, assim, isso é uma clara evidência para mim que a questão do homem à Lua é uma farsa clara. Isso aí eu acho, é a minha opinião particular. Se você não crê, você tem o direito disso. Porém, eu não sei se ela é redonda, eu não sei se ela é plana. Há evidências bíblicas. Se você interpretar a Bíblia nesse sentido, você consegue achar. Entendeu? A questão de Isaías que Deus está sobre o globo da terra, se você pegar ali o texto no hebraico, ele vai mostrar a ideia de um compasso ali. Então você pode entender que Deus está sobre o globo da terra, mas na questão esférica não de ser redonda, mas ela ser plana e ela ter um entorno. Você pode interpretar dessa maneira também. Tem o problema de Gênesis capítulo 1, do firmamento no céu, águas no céu e águas na terra. Aqueles que acreditam no globo entendem que essas águas no céu é a atmosfera, entendeu? É as partículas de água no céu atmosféricas. Aqueles que acreditam que a Terra é plana entendem que tem uma água e tem as regiões celestiais, entendeu? É os dois pontos de vista. Eu não vou afirmar um e nem negar o outro aqui. É direito teu, entendeu? É como eu falei, aqui é um estudo livre de pensamento livre. Então, eu estou te mostrando as duas teorias para que você tenha a sua própria opinião aí, tá bom? Sim, corretíssima sua análise, Luiz. Há várias correntes que entendem que Enoque foi um profeta nos seus dias, pela mesma forma como ele foi arrebatado como Elias. E isso aí, biblicamente, você pode também pensar dessa maneira, não está errado, até porque, é como eu disse aqui, a promessa de uma ira vindoura, ela já existia antes do nascimento de Noé. E Lameque, o pai de Noé, vai evidenciar isso, com o que ele está dizendo sobre Noé. Então, não é difícil você imaginar que essa promessa já existia, e Noé e Enoque provavelmente era um profeta do tempo dele ali. Ele provavelmente dizia essas coisas, anunciava essas coisas ali naquele tempo dele, tá bom? Então, essa forma de pensar, ela também é válida, tá? Qual seria o sinal que Deus colocou em Caim para que ninguém o matasse? Lucas, eu não sei. Eu não sei. Tem uma teoria que eles falam que... Eu ouvi até um dia o Marcos Feliciano falando isso aí, que ele acredita que o sinal de Caim é a descendência negra, é a cor de pele negra. Mas isso, gente, não faz o menor sentido. Por quê? Porque quando quando vem o dilúvio, o mundo inteiro acaba. Então a descendência de Caim, ela deixa de existir. Então não faz sentido. Até porque a descendência ali dos africanos, ela vem de Cã, filho de Noé. Entendeu? Então, nós não sabemos qual é o sinal de Caim. Não há nenhuma evidência bíblica que, para mim, e o que passa disso é tudo conjecturação, que não me explica nada, entendeu? Tá bom? A questão dos alimentos impuros, né? Olha, a recomendação de Paulo é que nós comemos tudo pela fé, certo? Então, pela fé nós comemos, ele dá até uma narrativa disso aí em Coríntios sobre a questão da comida sacrificada a ídolos. Primeiro a gente tem que entender por que Deus proibiu, certo? Por que Deus proibiu certos tipos de alimentos? Vou apresentar a primeira teoria. Porque, segundo alguns estudiosos da Bíblia, o problema dos alimentos impuros é porque eles traziam algum malefício para o homem. Carne de porco, pelo porco ser imundo, ela traz algum tipo de malefício para o homem. Assim como o urubu também, por comer carniça, traz bactérias e tal, alguma doença. Então, Deus prevenindo aqueles homens que eram rudes e tal, não tinham tanto conhecimento, os orientou a não comer esse tipo de carne. Essa é a primeira tese, que é a mais defendida. E por nós temos uma tecnologia maior, hoje não é mais necessário esse tipo de ordenança, porque hoje tem várias formas de purificar o alimento, entendeu? E não há mais esse tipo de problema. Esse é o primeiro ponto. Há um segundo que eu li num livro do Pember, que é A Redenção dos Animais, e que é uma teoria bastante minha particular.
Por que Deus proibiu de comer certos tipos de animais? Você vai perceber que na Bíblia, a Bíblia narra, isso é o que a Bíblia narra, da possessão demoníaca em certos animais, certo? Então, a primeira evidência da Bíblia é sobre os porcos, quando os demônios estão no endemoniado, e quando Jesus encontra o endemoniado pede, olha, não me expulse, mas me mande para os porcos. E aí eles vão para os porcos, os demônios, e os porcos se precipitam do penhasco. Isso é uma clara evidência bíblica de que os animais eles podem ser possessos por demônios. E, pelo que me parece, provavelmente, os maiores receptores desse tipo de incorporamento pode ser esse tipo de animal. Então você pode associar uma coisa com a outra. Você pode entender que Deus proibiu esse tipo de carne porque havia um incorporamento demoníaco desses animais. E o camarada, quando ele comia esse tipo de carne, ou ele não sei, por motivos que não estão além da nossa compreensão, poderia haver algum comprometimento conosco. Isso é uma opinião bem particular com minha. Como eu posso embasar isso? Eu não tenho certeza. É uma opinião, é só uma tese que eu estou levantando aqui, tá bom, Valdira? Mas a Bíblia diz o quê? Que nós vivemos pela fé, comemos pela fé, entendeu? Então, você precisa comer pela fé e viver pela fé. Então, que você coma, mas se a sua consciência pesa, a Bíblia diz não coma por causa da sua consciência, entendeu? A mesma coisa comida sacrificada a ídolos. Então eu pego esse texto base de Coríntios para respaldar tudo que eu estou falando sobre questão de comer ou não comer. Até porque a Bíblia vai dizer que o evangelho não é comida e nem bebida. Certo? O evangelho não é comida e nem bebida. Em Romanos vai falar isso, até porque estava havendo esse debate, não pode comer isso, não pode... Paulo vai encerrar o debate. Gente, evangelho não é comida e nem bebida. É alegria, amor e paz no Espírito Santo, pronto e acabou. Entendeu? É a vida no Espírito. Então, coma por fé. E se a sua consciência pesa, não coma por causa da sua consciência. É a única recomendação que eu acho em Coríntios, tá? Mas uma liberação, uma proibição, não vejo não. Depende. Essa é boa. Entendeu? Por quê? É boa. Por quê? Se você entende que a ciência, a capacidade da ciência, ela parte de Deus para o homem, então foi Deus que deu essa forma de ferramenta para poder, de certa forma, prolongar a vida do homem, né? Entendeu? Até porque eu entendo o seguinte, que ninguém consegue, vamos dizer assim, acrescentar nenhum dia na vida de alguém. A Bíblia vai dizer assim, quem pode acrescentar um dia na sua vida? Na minha opinião, você tiver que morrer, você vai morrer. Então, se Deus ele deu a capacidade do conhecimento humano de fazer esse tipo de manobra, é porque Deus tem seus planos por detrás disso, né? Dos quais eu e você não temos o menor acesso, né? É um mistério para nós. Mas eu entendo que ninguém pode acrescentar nem um dia menos um dia. Então, se alguém foi ressuscitado ali, na verdade é porque permaneceu o tempo ali, entendeu? Foi da vontade de Deus. Porque quando é para morrer, não tem ressuscitação que traga o cara de volta. Essa é a minha opinião. Ah, tá. O Hélio falou sobre a questão da profecia de Daniel, que o conhecimento se multiplicaria. Isso é uma profecia para os nossos dias, né? Uma evidência da profecia de Daniel é que os nossos dias o conhecimento está se multiplicando demais. Essa profecia se encaixa. Pode ser. Também você pode pensar dessa forma. Eu fiz aquele paralelo, mas assim, como o pastor João falou, há muito pouco que se fala sobre Enoque. Ao mesmo tempo que há muito pouco, o que Enoque fala é muito profundo nessa questão de andar com Deus. Há um cara chamado Danduque, que é muito interessante, que ele fala que os textos que menos, as coisas que
menos se fala sobre a Bíblia, geralmente são as mais importantes. Ele vai falar a questão sobre o novo nascimento. Você só tem um texto na Bíblia que fala sobre o novo nascimento, que é João, capítulo 3. Entendeu? Quando ele fala, Jesus fala para Nicodemos, em verdade, se não nasceres de novo, não verás o reino de Deus. E Nicodemos vai falar assim, como eu vou nascer de novo? Como posso voltar ao ventre da minha mãe? Então, você só tem essa citação de nascer de novo. E nascer de novo é uma doutrina central do Evangelho. O novo nascimento. E só é citado uma vez. Então, essa questão de andar com Deus, ela é citada em Enoque. E para mim é um ponto central do Evangelho também. Então, quando o Danduque falou isso para mim, foi uma coisa assim, muito importante. Porque a teologia ela faz um movimento um pouco contrário. Ela geralmente, para ela se tornar uma doutrina, você precisa de 3, 4 citações bíblicas que confirmem aquilo. E aquilo que não tem muita citação, a teologia meio que, não, isso aí não tira do debate. Não tem como afirmar nada. E o Danduque ele fez um movimento um pouco contrário. Ele mostrou que não. Olha, o que há pontos na Bíblia que se fala muito pouco, mas eles são muito profundos. Eles têm algo assim central neles, que quer dizer muita coisa. Então, essa passagem de Enoque é uma delas. Beleza, Tayane. Você tem aí duas interpretações para isso. Primeira, que foi Samuel mesmo que veio e falou com Saul, talvez dentro dessa visão. Não estou dizendo que é o que eu afirmo aqui. Estou apenas te mostrando. Dentro desse ponto de vista, há alguma coisa que os homens fazem que conseguem trazer os mortos do seu sono. E Deus abomina esse tipo de prática, porque a necromancia é algo proibido por Deus. Ou seja, há uma dimensão dos mortos que para os gregos se chama o Hades, entendeu? Que é o sono dos mortos que eles falam, entendeu? Onde os homens estão ali aguardando ali em sono profundo, isso é uma teoria, e que de alguma maneira os homens, através de alguma forma de portal, conseguem despertar momentaneamente os homens desse sono e trazê-los por um curto período de tempo para o nosso plano. Várias culturas politeístas defendem isso e falam sobre isso. E isso para Deus é uma abominação. Vai de contra a natureza de Deus. É o primeiro ponto. E existe o segundo, que isso também pode ser um engano dos demônios. Ali, na verdade, foi um demônio se materializando por Samuel e se passando por Samuel, trazendo um engano. Que aí a gente vai atestar muito isso na questão do espiritismo, né? Porque o espiritismo é uma religião que faz essa questão da mesa branca, né? E que eles dizem ter contato com os mortos. E geralmente nós atribuímos isso a demônios, que na verdade não são espíritos ali, são demônios. O fato é que existe alguma coisa ali mesmo. Isso aí várias pessoas vão confirmar, né? As pessoas vão para o espiritismo e ouvem vozes, tudo aquilo ali, há várias coisas. Agora, o que é? Entendeu? Se é os mortos mesmo voltando, é abominação para Deus totalmente. Se é os demônios, é abominação para Deus também. Então, no final, é abominação para Deus, porque Deus proíbe esse tipo de coisa, esse tipo de contato, entendeu? Então, se é com os demônios, é um engano do diabo. Então, o diabo ali está se materializando e está enganando os homens ali. Se é o culto aos mortos, a consulta mesmo aos mortos verdadeiramente, então é algo proibido por Deus. Agora, a minha opinião sincera aqui, o que eu acho que é demônio, tá bom? Ponto. Eu só ia pedir, gente, para vocês puderem assim se inscrever no meu canal no YouTube e puderem compartilhar o meu canal, por quê? Eu quero fazer essas lives no meu canal, só que eu preciso de 1.000 inscritos para poder fazer uma live lá. Então, se vocês puderem estar aí me ajudando a poder aumentar o número de inscritos,
é uma boa ferramenta para me ajudar a eu poder fazer o meu trabalho, tá bom? De Bíblia, que é o que eu sei fazer aqui. E curtir a página do Facebook, tá? Que todas as lives vão ser por aqui. Dentro das visões proféticas da vinda de Cristo, em qual momento da história estamos em nossa época? Tá. Você tem o princípio da... O que a Bíblia vai dizer? Você tem o princípio das dores, você tem a grande tribulação, tá? E você tem um arrebatamento. Existem aqueles os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. O que é o pré-tribulacionista? Aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O que é a tribulação? É um tempo de perseguição e um tempo de tormento no mundo. É um tempo de tormento. Então, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai ser tirada e a perseguição vai vir sobre os que ficarem. Não vai vir sobre a igreja. E vai vir um tempo de grande turbulência, tá bom? E existem os pós, que acreditam que não, a igreja vai passar, ela vai pegar uma parte do tormento e ela vai ser extremamente perseguida, que é o que a Bíblia diz do dragão que emerge do mar e fez guerra contra todos os santos e ele teve autoridade para vencer sobre eles. E você tem o princípio das dores, que é o quê? O início da grande tribulação, que ele vem antes. Qual é a minha opinião em que tempo estamos na história? Princípio das dores, que é o que Jesus vai falar, olha, quando ouvires rumores de guerras, não sei o que lá, não se acha, esse é o princípio das dores, é o que Jesus vai falar lá, essa questão. Para mim, nós estamos nesse período do princípio das dores, o que? Já ouvimos os guerras, rumores de guerras, catástrofes, tudo isso, doenças, tudo que está acontecendo. Isso aí é todo um preparo. Agora, a grande pergunta que nós não sabemos, esse tempo é um tempo longo ou curto? E aí você tem a ideia de que Jesus vai falar o quê? Que, olha, não vai passar essa geração antes que tudo isso tenha acontecido. Então, alguns defendem, a partir desse texto, que isso vai se dar todo em uma geração inteira. Uma geração vai ver tudo isso acontecendo de uma vez. Há aqueles que entendem que isso vão ser processos um pouco mais longos. Entendeu? Aí cabe a você discernir aí o que você acha. Eu acredito que estamos no princípio das dores. E eu acho que nós vamos ver a grande tribulação, sim. Entendeu? Eu acredito que nós vamos ainda pegar uma parte da grande tribulação e nós vamos ser duramente perseguidos e nós vamos ser arrebatados. Esse é o meu ponto, tá? E depois nós vamos ter o milênio. Eu sou milenista, eu acredito nos 1000 anos de Cristo, entendeu? O que é o milênio? É aquela visão que acredita dos 1000 anos com Cristo, em que Cristo ele vai amarrar o diabo, ele vai jogar o falso profeta e a besta no lago de fogo e vai haver, vamos dizer assim, um freio da maldade humana no mundo. E vai haver um Israel aqui celestial em que os eleitos, os filhos de Deus, vão reinar com Cristo. Tá? E existem aqueles que acreditam que o milênio vai vir depois que vai vir com o arrebatamento e acreditam que o milênio já está acontecendo. Que eles acreditam o seguinte, que olha, quando Jesus veio na cruz, o milênio já começou. E o milênio, na verdade, ele não é literal. Então, o que eles entendem? Que na época, antes de Jesus vir, o politeísmo, os demônios, eles faziam o que eles queriam no mundo. E parece que quando Jesus morreu na cruz, esse poder do diabo meio que foi limitado. E parece que agora está sendo solto novamente, o poder dele está sendo retomado. Então eles entendem que o milênio é esse tempo. Tá bom? Salvo uma vez, salvo para sempre. Eu vou aqui explicar as correntes que tem. Existe o calvinismo que acredita na predestinação, certo? Que ele acredita que Deus já determinou todas as coisas. Esse é o calvinismo extremo, tá, gente? Calvinismo existem várias linhas, calvinista moderado, suave e tal, mas eu vou mostrar assim a linha no geral,
que eles acreditam no seguinte, o texto base deles é Efésios capítulo 1, que diz que Deus predestinou os seus filhos para serem santos e irrepreensíveis em amor, os elegeu nele. Beleza, o texto é mais ou menos assim, tá? A partir desse texto eles entendem o seguinte, que olha, antes de você nascer, Deus já tinha determinado que tu ia ser crente e que tu era escolhido. E ponto, e acabou. E quem tá perdido, tá perdido. Foi escolhido para perdição. Esse é o primeiro ponto, tá? É o que o calvinista entende. Os calvinistas vão vir aí, não é bem assim, gente. Eu estou falando genericamente, só para você entender mais ou menos como é que é. Porque se a gente entrar aqui, tem muito detalhe. Mas é mais ou menos assim. Eu estou sendo assim bem cru mesmo, bem superficial no pensamento. Tem um pensamento arminiano, que não. Deus, na verdade, ele te deu um direito de escolha. E você escolhe o que você quer ser. E você escolhe se você é de Cristo ou se você não é. E se você, em certo sentido, aí você tem mais o pessoal da linha pentecostal. E se você em algum momento se desviar desse caminho, você perde a sua salvação. Tá? Então, pessoal, principalmente pentecostal, Assembleia de Deus, eles pensam assim, olha, a salvação não é garantida de ninguém, não. Você tem que permanecer. Aquele que permanecer, ele vai ser salvo. Esse que vai ser salvo. Beleza? E você tem os batistas, que é o seguinte, que olha, não, na verdade, você só tem escolha a partir do momento em que você escolhe a Cristo. Então, quando você escolheu a Cristo, a obra do Espírito é tão forte em você que é impossível você retroceder. O que eu quero dizer com isso? Que para o batista, vamos dizer assim, mais específico, que pensa dessa maneira, é o seguinte, olha, quando você aceita Jesus, meu amigo, já era, o Espírito Santo te selou, te marcou. Se tu se desviar, Deus vai tratar contigo e tu vai voltar uma hora. E Deus vai te redimir e Ele vai te trazer de volta para o caminho. Beleza? Existe outro ponto de vista também que eu levantei, que são as duas coisas. O que é isso? Que existem aqueles que não têm escolha, tá? Como João Batista. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. A Bíblia vai narrar isso. Ou seja, João Batista tinha escolha? Não. Ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia narra isso. E existem aqueles que têm escolha, que são os enxertados dentro do Israel de Deus. Esse é um outro ponto de vista. Tem um outro que é defendido pelo Atmani, que o Atmani vai dizer o seguinte, que olha, na verdade, os calvinistas e os arminianos, eles estavam certos. Só que eles estavam falando de coisas diferentes. Porque eles estavam dizendo o seguinte, que quando o calvinista fala da vida eterna, de você não perder a salvação, e de você ser... Ele está falando da questão da vida eterna. Essa você não perde. É graça de Deus, favor imerecido. Nada do que você faça, você pode perder. Mas existe o reino de Deus, que é o reino de 1000 anos. Esse é pelas obras, porque esse é o seu galardão. Ou seja, se você não viver na terra no processo santificatório, você perde o direito de reinar com Cristo nesse reinado. E você vai para o sono dos mortos e aguarda o julgamento, e aí você herda a vida eterna. Esses são os pontos de vista, tá, gente? Eu fui bem superficial, bem pontual, para você entender mais ou menos como é que funciona, tá? E eu não vou dar minha opinião. Aí você define aí o que você acha melhor, tá? Na verdade, isso aí é praticamente Deus, no meu entendimento, ele mostrando como que o juízo dele é manifestado, ou seja, ele está ali julgando a obra dos homens. Então, quando ele sabe o que está acontecendo, as coisas já estão caindo no ouvido dele, ele já sabe, ele é onisciente, onipresente, onipotente, isso aí é bíblico. Só que quando Deus, a ideia de Deus descer, é praticamente como se ele estivesse ali fazendo como se fosse um julgamento. Então ali é como se fosse um texto narrativo, é como se Deus estivesse narrando o próprio julgamento dele. Você deu para entender?
É como se ele estivesse falando assim, olha, eu vou ir lá e vou ver o que os homens estão fazendo e ver se é correto. Ele sabe o que os homens estão fazendo. É a mesma coisa quando ele fala para Adão. Uma pergunta praticamente ali retórica. Ele chega para Adão e fala assim, onde está você? Ele sabe onde Adão está. Ele quer saber a resposta de Adão. Entendeu? Então, na minha opinião, é mais ou menos isso. Olha, a Bíblia é bem enfática que o batismo não salva ninguém. A salvação é pela fé. Então, se ela foi salva pela fé, não vai ser a doutrina de homens que vai impedir isso, entendeu? Porque o batismo, ele nada mais é do que um ato profético. É quando você profetiza para o reino espiritual de que você nasceu de novo, entendeu? E isso aí, na verdade, é uma imposição dos homens. Então eu não acho que Deus, por uma imposição dos homens, vai impedir alguém de entrar no reino dos céus, tá? Ah, por não ser casada, olha, depende do que você entende por ser casado, né? Se você entende que ser casado é a questão da junção do homem diante dos governos, pode ser, entendeu? Mas se você entende que o casar é o homem deixar o seu pai e a sua mãe se unir e se tornar uma carne, se no coração dela, assim eu entendo, ela queria isso, ela se sentia casada, ela queria formalizar e por culpa do outro ela não pôde, eu acho que Deus ele leva em consideração tudo isso, tá, gente? Eu não sou radical nesse ponto. Ah, não, e tal, não. Eu acho até porque ela não se separou por causa disso. Ela entendia que ela era uma só carne com ele, entendeu? Só que formalmente talvez ele não quisesse, e aí a culpa não é dela, entendeu? É a mesma coisa quando uma pessoa já é casada com... O que Paulo fala sobre o casamento do descrente com o crente? Olha, se tu é crente, não case com o descrente. Mas se tu se converteu e já é casada com o descrente, não se separe. Permaneça. Por quê? Porque ele é santificado através de você. Entendeu? Você não tem culpa daquilo. Entendeu? Você, não é culpa sua aquilo ter acontecido, tá? Olha, não é possível haver salvação nem pelos atos e nem pela ordenação religiosa, porque a salvação ela é pela fé e pela graça de Deus. A salvação é favor imerecido, não é pelo que você faz, entendeu? É a sua fé em Cristo. É Ele que fez tudo, gente. A gente não faz nada, porque se dependesse de nós não seríamos salvos. Essa é a grande sacada da palavra de Deus. Isso é o que Romanos vai explicar. A salvação é graças a Deus. É Deus que fez tudo. Nós não somos merecedores da salvação, entendeu? A salvação não é graças a nós ou pelo que nós fazemos. Ah, eu vou agora me consertar para eu ser salvo. Quem pensa nisso está tentando alcançar a salvação pelas obras. A salvação é quando você enxerga que você não pode salvar. Você enxerga que você é um pecador. Você enxerga que você está debaixo de uma condenação e que você precisa de Deus e só Ele pode te salvar, entendeu? É aquela famosa condição desesperadora. Eu preciso de Deus, só Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Então o que a pessoa faz? Ela dobra o joelho e clama, misericórdia, entendeu? Eu costumo dizer que até na minha conversão, uma das coisas que me marcam foi justamente isso, porque eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi dobrar meu joelho e gritar misericórdia. Senhor, tem misericórdia, misericórdia. E Deus teve misericórdia. Entendeu? Eu clamei por misericórdia, só isso que eu tive que fazer. Tá? Institucionalmente, o seminário ele pede um aval da igreja, certo? Agora, a questão do chamado era uma questão muito pessoal. Era uma questão muito pessoal. É quando Deus ele te separa para um ministério. Ah, o cara precisa de um seminário para ser pastor? Você é bem objetivo. Na minha opinião, não. O seminário contribuiu muito pouco na minha vida para ser um pastor. Posso estar até sendo polêmico com isso. Não tenho nada contra o seminário. Acho válido. Eu fiz, foi muito bom para a minha vida. E aqueles que tiveram o privilégio de fazer, até para não serem pastor, façam. Vai ser bom para vocês.
Chamado é uma coisa assim muito específica, muito direta de Deus. Só que eu entendo o seguinte, que se tu tem um chamado, dificilmente a igreja não vai enxergar isso. O natural é que a igreja vai começar a ver isso em você. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, em alguma maneira, vai se evidenciar. Foi que nem no meu concílio, que estava pastorada aqui toda reunida e fizeram uma sabatina em mim, eles me perguntaram, Jonatas, por que você acha que... Qual é a evidência do chamado na sua vida? Aí eu fui bem sincero, eu falei assim, olha, a primeira é porque Deus falou comigo. Deus falou que eu ia ser um pastor. Essa foi a primeira evidência. Um dia veio um camarada, apontou o dedo para mim, eis que eu te digo, você vai ser um pregador. Então, isso aí foi a primeira coisa. A segunda, tudo conspirou para que eu estivesse aqui hoje. Ou seja, as coisas foram acontecendo na minha vida naturalmente. Uma coisa foi levando a outra, quando eu me vi, eu estava aqui. Entendeu? Foram as portas se abrindo, eu vi claramente Deus me levando por esse caminho. Foi o segundo ponto. E o terceiro, a própria igreja com o tempo foi se enxergando. Antes de eu ser ordenado, as pessoas na igreja, os mais velhos, eles já me chamavam de pastor, sem eu receber o título. Então, isso aí foi uma evidência na minha vida, claro. Quando eu recebi essas 3 confirmações, eu não tive dúvida nenhuma, entendeu? Então, é mais ou menos por aí a minha forma de pensamento. Beleza, eu dormi no Senhor, João Lopes. Você tem a forma de interpretação de que esse é o que eles chamam de o Hades, o sono dos mortos, o mundo dos mortos, que eles entendem que, não, na verdade, o mundo que está correndo agora, quem morreu está num sono profundo e está dormindo, esperando o grande dia do julgamento. Essa é uma forma de pensar o sono profundo, tá? Existem aquelas linhas de pensamento que entendem o seguinte, que não, quando você morrer, você vai acordar na glória junto com Abel, vamos dizer assim. O momento em que ele morreu é o momento que você morreu. É a teoria do presente constante e eterno. O que é a teoria do presente constante e eterno de Deus? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus é um presente constante. Por quê? Porque ele está na eternidade, ele está fora do tempo, ele é atemporal. Então ele está olhando o Cronos aqui, o passado, o presente e o futuro. Então para ele não tem tempo, tudo é presente, tudo é o hoje, tudo é o agora. Então quando Abel morrer, você morrer, vocês vão acordar no mesmo tempo, porque vocês saíram do cronológico e foram para o eterno. Entendeu? Há os que pensam assim. Há aqueles que pensam o seguinte, que não, na verdade, você tem o inferno, que são para aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas não se arrependeram, que são o exemplo dos fariseus. Todo momento Jesus apontando que eles iriam para o inferno e tal, aquela coisa que a gente já entende. Esses ouviram a palavra de Deus e não creram. Então eles vão para o inferno. Existem aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram. Então esses estão no seio de Abraão, que eles chamam. E existem aqueles que não ouviram a palavra de Deus. Estes são aqueles que são os espíritos em prisões para a qual Jesus pregou, que vai falar, se eu não me engano, em Efésios capítulo 4, que é o que eles chamam da teoria dos que dormem. São os que não ouviram. Por exemplo, o índio estava lá no mato, então ele não ouviu a palavra, então ele está dormindo. No grande dia do julgamento, todos virão, serão ressuscitados com seus corpos, ou seja, aqueles que estão no inferno, a alma deles está sofrendo, o corpo não. E aqueles que estão no seio de Abraão, a alma está lá e o corpo não. Mas vai haver o dia em que eles voltarão, que é o que Apocalipse diz que Deus reivindicará da morte os seus mortos, então eles serão ressurretos nos corpos, e eles irão para o grande trono branco, que é onde Deus estará sentado e julgará todos conforme as suas obras, conforme tudo. E aí sim, os eleitos, aqueles que creram, serão levados para a vida eterna, onde eles viverão com o corpo glorificado e com a alma e o espírito no reino celestial, e aqueles que não creram serão jogados a alma e o corpo no Sheol, que é o lago de fogo. Tá bom? Existe essa teoria também. E existem aqueles que acreditam que não. Na verdade, é o sono eterno
E depois disso vem o julgamento, e aqueles que serão julgados irão para o inferno, que inferno e lago de fogo para eles é a mesma coisa, e seio de Abraão e vida eterna, Nova Jerusalém para eles é a mesma coisa. E não há milênio nem nada disso. Tá bom? É mais essas teorias que eu conheço. E aí fica ao seu critério aí você achar qual é a mais coerente com a Bíblia. Tá bom, gente? A Sara tá falando aqui pra gente encerrar, tá? Espero que o estudo tenha sido proveitoso, tenha sido abençoador na sua vida aí, tá bom, gente? Eu possa ter ajudado vocês em alguma medida, não sou o dono da verdade, não estou a fim de ser e não quero ser. Você tem todo o direito de discordar de mim e de não acreditar no que eu falei. Mas espero que em alguma medida isso possa ter acrescentado aí na sua vida cristã, porque o meu propósito nesses estudos aqui não é ficar aqui debatendo temas polêmicos ou ficar aqui simplesmente alimentando curiosidades bíblicas, é que eu possa de alguma maneira abençoar a sua vida. Esse conhecimento, esse ensino, ele possa de alguma maneira se tornar alimento na sua vida, você possa extrair algo do Senhor, isso possa gerar santidade na sua vida, isso possa gerar comunhão com Deus na sua vida. E a conclusão central de tudo isso, gente, é que nós devemos estar na presença de Deus. Que diante de todas essas dúvidas, você tenha isso em mente, que a marca de Enoque é porque ele andava com Deus. Essa é a maior marca. Não é porque ele sabia muito de Bíblia, não é porque ele era muito teólogo, não era nada disso. Era só uma. A Bíblia não fala que Enoque era um grande teólogo, não. A Bíblia fala uma coisa só, que ele andava na presença de Deus. Então, qual é a lição que nós temos que tirar de tudo isso? Sejamos como Enoque, andemos na presença dele. Sejamos essa geração que anda na presença dele. Isso é o que tem que estar em foco na minha vida e na sua vida. Isso é o ponto central. Então, que isso seja um proveito na sua vida, possa ter te abençoado. Quinta-feira nós temos aí de novo, tá bom? Deus abençoe todo mundo. E a Esté está perguntando que existe ainda alguém que não ouviu ou não conheça Cristo. Existe alguma pessoa na face da terra que não tenha ouvido Jesus? Esté, segundo o levantamento das agências missionárias, provavelmente a gente tem em torno aí, acho que de 2 bilhões de pessoas, 2 ou 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Isso é um dado concreto, porque o que acontece? O mundo é maior do que a gente pensa. Então, às vezes, nós estamos num país cristão e a gente olha o mundo à nossa volta. Mas se você for para países como China, Índia, principalmente, você vai ver muitas aldeias, muitas cidades que as pessoas não têm nem menção. Isso são relatos de missionários que vão lá e quando eles chegam numa cidade, todo mundo, quem é esse Jesus? Eu nunca ouvi falar. O mundo é muito grande, gente. Então, assim, há muitos povos. Aqui no Brasil, há muitos índios, há muitos povos isolados que nunca ouviram o evangelho ser pregado, nunca foram alcançados. É tanto que existe aquele movimento Call to All, que ele foi feito justamente isso, que é o movimento da Grande Comissão, para fazer um grande movimento missionário para poder alcançar esses povos que ainda não foram alcançados, tá bom? Então, ainda existem pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Gente, a próxima live é terça-feira às 7 horas, se a Luísa não tiver nascido, tá? Mas se ela tiver nascido, de repente a gente dá um jeitinho aí. Tá bom? Vamos ver aí, tá? Eu vou encerrar agora, tá, gente? Deus abençoe e é isso aí, tá? Até a próxima.